A HETAS condenou nosso fogão a lenha. No Reino Unido, a HETAS mantém o registro de instaladores e empresas consideradas competentes para aparelhos como fogões a lenha, lareiras e caldeiras. Ela funciona como uma forma para que os instaladores registrados possam autocertificar que seu trabalho está de acordo com as normas de construção, em vez de envolver a autoridade local, ou seja, controle de construção, iniciado em 2022. Quando instalamos este fogão a lenha por uma empresa registrada na HETAS, pagamos libras 2.529. E para nós, ter um fogão a lenha para aquecer parte da nossa casa fazia todo sentido, já que temos um suprimento constante de combustível gratuito na forma de madeira. Devido ao meu trabalho, após a instalação, recebemos um certificado de conformidade da HETAS. Na nossa opinião, o instalador fez um bom trabalho. Comunicou-se bem, foi pontual, limpo e organizado. Logo após instalarmos, gravei um vídeo sobre a poluição dos fogões a lenha e emissões de partículas material particulado. 25. Não vou falar sobre isso neste vídeo. Meus sentimentos permanecem os mesmos. Mas, quando fiz aquele vídeo, recebi vários comentários sobre preocupações com a nossa instalação. Comentários sobre a proximidade do fogão a lenha, com as cortinas, o batente, o rodapé, etc. Obviamente, não sou especialista nesse assunto. Então escrevi para o instalador pedindo uma confirmação de que estava em conformidade. E eles responderam dizendo, basicamente, que estava sim. Pesquisando mais, vi que não há regra geral sobre distância segura de materiais combustíveis para fogões a lenha. Existe uma regra geral que é 3 vezes o diâmetro da chaminé. Ou seja, se você tem um diâmetro de 150 milímetros, a distância deve ser de 450 milímetros. No entanto, deve haver diretrizes do fabricante para cada fogão. Após pesquisar, descobri que a distância mínima de materiais combustíveis para nosso fogão é 375 milímetros. No entanto, o nosso fogão havia sido instalado a apenas 160 milímetros de uma guarnição de porta. Então voltei ao instalador para conferir. E é aqui que as coisas vão ficar muito estranhas. Tão estranhas, na verdade, que isso realmente me deixa arrepiado toda vez que penso nisso, mesmo agora, mais de 3 anos depois. O instalador respondeu: para confirmar que sua instalação está conforme as normas, a foto abaixo é de um vídeo de treinamento de instaladores da HETAS. É quase idêntica à sua instalação. A foto que ele incluiu nesse e-mail era uma captura de tela do vídeo do YouTube que eu tinha feito de mim, sentado ao lado do meu fogão a lenha. Deixa isso cair a ficha por 1 minuto. Eu respondi dizendo: essa é uma foto minha de um vídeo do YouTube que eu fiz do meu fogão a lenha que você instalou. O instalador disse que achou isso em um grupo de instaladores no Facebook e também no site de um instalador HETAS. Expliquei que estava confuso sobre por que meu vídeo estava sendo usado como treinamento pela HETAS. E destaquei que não sou engenheiro HETAS. Pedi um link para o suposto vídeo e o instalador respondeu dizendo que foi um engano. O instalador reafirmou a conformidade e ofereceu instalar um escudo térmico se quiséssemos. Eu não consigo explicar o que aconteceu aqui. Como eu disse, foi incrivelmente estranho. E para mim, pareceu muito esquisito e um pouco assustador. E minha esposa se ofereceu para ajudar. Ela solicitou ao instalador uma confirmação escrita do fabricante sobre a conformidade do nosso fogão a lenha. E, se isso não pudesse ser fornecido, uma confirmação do fabricante de que o protetor térmico tornaria o fogão a lenha compatível. O instalador respondeu com isso, e, pelo que posso perceber pelo histórico de e-mails, levando em conta que isso foi há mais de 3 anos. Agora, eu não acho que a gente tenha recebido qualquer confirmação do fabricante. Mas depois de algumas semanas com minha esposa correndo atrás de informações, acabamos decidindo simplesmente optar pela proteção térmica e seguir com nossas vidas. Essa proteção térmica, composta por 2 chapas de metal preto na parede, foi instalada em 2023. Achamos que o problema tinha acabado. Depois, passamos mais alguns invernos usando o fogão a lenha, sempre aconchegados e quentes. Isso durou até julho de 2025, quando a HETAS nos enviou uma carta com preocupações sobre a instalação do fogão a lenha. Liguei para a HETAS e solicitei mais informações.
E eles basicamente me disseram que houve um incidente com uma instalação feita pelo mesmo instalador que fez a nossa e que esse instalador não estava mais registrado na HETAS. Eles me disseram para chamar uma pessoa competente para inspecionar a nossa instalação e para informar a eles assim que a inspeção fosse feita e para evitar usar o fogão a lenha até ser verificado. Eles também me deram uma lista de empresas registradas na HETAS da nossa região. Então entrei em contato com uma delas, e eles vieram alguns dias depois. Eles subiram no nosso sótão, deram uma olhada no nosso telhado e, obviamente, olharam o próprio fogão. Resumindo, nos deram uma lista de problemas na nossa instalação. Segundo eles, não estava conforme os regulamentos da HETAS. Eu perguntei se eles poderiam fornecer um orçamento para o serviço a fim de torná-lo compatível, e eles disseram que ficariam felizes em fornecer um. Nossa principal preocupação neste momento era sobre quem pagaria pelo serviço para corrigir as coisas, considerando que basicamente fizemos tudo certo até agora. Contratar um instalador registrado na HETAS na época e com toda a certificação necessária. Enquanto esperávamos o orçamento dos reparos em 30 de julho, pediram que eu preenchesse um questionário online e detalhasse os serviços da empresa que fez a inspeção. Acho que a HETAS deveria ter sido a responsável por entrar em contato com essa empresa. Não me senti bem em pedir para essa empresa basicamente fazer um trabalho extra, considerando que não havia garantia de que ela realmente seria contratada para executar o serviço. A longo prazo, eles já tinham visitado, inspecionado e dado orçamento gratuito para mim ou para a HETAS. Eles ficaram felizes em ajudar. Então preenchi o questionário da HETAS e enviei para eles um relatório da empresa no dia 1º de agosto. O orçamento da empresa detalhava todas as ações necessárias para nossa instalação ficar em conformidade. O protetor térmico de canto foi instalado errado, pois tocava os rodapés sem o espaçamento de 25 milímetros de ar. Também não estava fixado mecanicamente, mas com presilhas magnéticas. O duto foi instalado junto ao teto de drywall e recomendaram usar uma gola ventilada em vez da placa de metal sólida. O duto no sótão não tinha grade de proteção. Acho que é só por segurança, caso alguém esteja no sótão com o fogão a lenha ligado. Mais importante, faltavam suportes presos às vigas no telhado onde o duto sai. Como o duto externo passa de 15 metros acima do telhado, restritores deveriam ser instalados para sustentá-lo. E esses dois últimos eram as principais preocupações, eu acho. E quando conversei com a empresa que fez a inspeção, eles basicamente disseram isso. O peso do duto estava simplesmente apoiado em cima do nosso fogão a lenha. Então, se algum dia quiséssemos trocar o fogão, seria um pesadelo completo, porque o duto basicamente ficaria totalmente sem suporte. E por fim, nenhuma placa de identificação instalada. Descobri depois que tínhamos uma placa de identificação, mas não foi instalada. O custo dos reparos foi estimado em libras 1.655, mais impostos. Dias após enviar as informações para a HETAS, recebi um e-mail deles informando que um inspetor próprio faria uma inspeção. E assim terminamos com essa placa. Não entendo por que não organizaram isso antes, ao invés de desperdiçar meu tempo e o da empresa que veio fazer o orçamento dos reparos. Mas, enfim, essa visita foi marcada para algumas semanas depois e o inspetor da HETAS passou algumas horas aqui. Depois, nos entregou outro documento com as mesmas informações já dadas pela outra empresa. Dias depois, recebemos um e-mail da HETAS solicitando um orçamento para o trabalho corretivo necessário. Enviei o orçamento que já tinha recebido e perguntei os próximos passos. Eles me enviaram um e-mail e depois ficaram semanas sem responder. Enviei um e-mail de acompanhamento explicando isso. Queríamos resolver isso antes do frio chegar. E até 2 de setembro, depois, recebemos um e-mail informando que estavam em contato com a equipe jurídica do instalador original. Como ainda atuavam, mesmo sem registro na HETAS, eram responsáveis por corrigir ou arcar com custos para garantir a conformidade da instalação. Novamente, fiquei semanas sem resposta até contatá-los em 18 de setembro e receber retorno. O que basicamente sugere que há muitas questões legais acontecendo nos bastidores. O instalador original perguntou como corrigir o trabalho sozinho. Tínhamos preocupações sobre o instalador original voltar para fazer o serviço, considerando que foram eles que não fizeram as coisas corretamente da primeira vez.
A HETAS afirmou que todo o trabalho feito por eles precisa ser inspecionado pela própria HETAS para garantir conformidade. O e-mail dizia que, se os instaladores originais não terminassem o serviço, ainda seriam responsáveis pelos custos de correção, mesmo que isso signifique pagar outro instalador registrado na HETAS para concluir o serviço. Também tinha um parágrafo afirmando que a HETAS não tem poderes de fiscalização, o que me parece uma forma de isentar responsabilidade. Nesse ponto, parecia que isso ia se arrastar para sempre. A ideia de passar o inverno sem nosso fogão a lenha não era nada atraente. Então, decidi realmente começar a pressionar por algumas respostas. Perguntei à HETAS se a responsabilidade de corrigir era do instalador original ou do órgão fiscalizador. Também contatei os instaladores originais, já que qualquer serviço deles exigiria a aprovação da HETAS. Ainda assim, essa parecia ser a solução mais rápida. Eles responderam rápido, dizendo que queriam corrigir, mas esperavam a confirmação da HETAS sobre os reparos. Semanas se passaram, mais e-mails e telefonemas, mas nada de novo na história. Basicamente, era só eu correndo atrás do próprio rabo, para ser sincero. Enquanto isso, o instalador original disse que pode fazer os reparos em 6 de outubro, dependendo da aprovação da HETAS. Em 1º de outubro, recebi este e-mail da HETAS, que só trouxe mais dúvidas. Ele sugeriu que o instalador original poderia voltar para terminar o serviço. Mas ressalto que A, eles podem não ter mais seguro de responsabilidade civil, o que é um problema. B, precisaríamos buscar nova certificação no controle de edificações. Ou a HETAS poderia compartilhar dados de outros instaladores para orçar os reparos, ignorando que já tínhamos uma empresa registrada que entregou o orçamento à HETAS. Esse e-mail também afirmou, no entanto, que a HETAS iria custear o valor das obras, o que obviamente foi um grande alívio para nós. Enviei este e-mail para pedir mais esclarecimentos sobre o seguro de responsabilidade civil, a certificação final, e lembrar que já havíamos apresentado o orçamento de um instalador registrado. Após isso, fiquei dias sem resposta da HETAS, mesmo ligando, deixando recados e enviando e-mails. Por desespero, procurei os principais responsáveis da HETAS e também enviei e-mails para eles, que foram completamente ignorados. Ainda não recebi resposta deles. O dia 6 de outubro, que era quando o instalador original deveria vir fazer os reparos, veio e passou. Nem eu, nem o instalador original sabíamos o que estava acontecendo. Até 7 de outubro, recebi um e-mail da HETAS, informando que emitiriam uma ordem de compra naquele dia. Não para o instalador original, mas para outra empresa que inspecionou e orçou esses serviços. Mas isso não aconteceu, pois verifiquei com a empresa e eles não haviam recebido nenhuma ordem de compra. Então, cobrei deles novamente no dia seguinte e me disseram que seria emitida naquela manhã. A manhã passou sem recebermos ordem de compra ou confirmação. Naquela tarde, porém, finalmente recebemos a confirmação de que o trabalho seguiria em frente. E eu marquei uma data com os novos instaladores para virem fazer os trabalhos corretivos, que, aliás, vão acontecer amanhã. Refletindo sobre essa situação, passei horas nisso, e o processo para resolver foi muito lento e frustrante. E aposto que, se eu não tivesse continuado insistindo com tanta urgência, isso provavelmente teria se arrastado por meses e meses. No ano novo, percebo que sempre compartilho histórias ruins sobre prestadores de serviço aqui. Mas essa não é minha intenção. Nós simplesmente parecemos ter o mau hábito de escolher aqueles que acabam nos dando a pior experiência possível, infelizmente. Dito isso, como eu disse antes no vídeo, os instaladores originais foram muito agradáveis de lidar, e não guardo nenhum ressentimento em relação a eles. Em certo momento, quase senti pena deles. Eu não sei por que eles erraram tantas coisas. Se foi porque estavam tentando economizar tempo de propósito ou se foi por engano. Vai saber? Obrigado por assistir.